O repertório é variado e tocado das mais diversas formas, orquestras de câmara, sonatas, corais e apresentações solo. Mas uma coisa em comum é a boa música do projeto Concerto aos Domingos, lá no Instituto Histórico e Geográfico. Domingo de manhã pode até dar praia, mas antes... O palco é o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que apresenta concertos sempre no primeiro domingo de cada mês. Um programa para todas as idades. Agora mesmo chegaram crianças jovens de 16, de 15, 14 anos, quer dizer, eles vêm espontaneamente, não é? Livres, não vêm com escolas, eles vêm porque querem assistir, que ouviram falar, né, no concerto. As atrações variam e vão desde a grandiosidade de uma orquestra, um coral, a um solo de instrumento. A plateia, ela fica habituada a ouvir um todo na música, né? Trios, concertos, pianista solo, né? E a orquestra de câmara, para fazer a diferença, não é? De trio, de quarteto, de tudo que existe na música. Então nós damos essa oportunidade para que todos conheçam, para que todos apreciem. O palco do espetáculo, por si só, já vale uma visita. O Instituto Histórico, ou a Casa das Alagoas, como é conhecido, foi fundado em 1869 e nunca parou de funcionar. É a terceira casa do gênero mais antiga do país. Por tudo isso, o Concerto aos Domingos é um programa que não se pode perder. É uma oportunidade que está sendo dada à população de Maceió, e não só de Maceió, de quem esteja aqui, de ouvir uma boa música, uma música de qualidade. E agora eu converso com a técnica em Educação Patrimonial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, sobre a 30ª edição do Prêmio Rodrigo de Melo Franco, que premia trabalhos e ações de preservação do patrimônio cultural. Antes de falarmos sobre o prêmio, vamos dizer, o prêmio foi batizado como Rodrigo de Melo Franco, e até para a gente saber quem foi. Bom, Rodrigo de Melo Franco foi um dos pioneiros quando o IPHAN é criado lá atrás, né? Rodrigo de Melo Franco, Mário de Andrade, são os patronos do patrimônio cultural brasileiro, né? Rodrigo de Melo Franco é mineiro, né? E foi um dos fundadores, assim, um dos percussores do IPHAN nacional. Né? Nos deixou em 1969 com a informação. Exatamente. E o edital? O edital, ele acontece há 30 anos, né? A primeira edição dele foi em 1987, né? Que tem essa função mesmo de premiar ações, né, da comunidade, da civil, pessoas públicas, privadas que trabalham com o patrimônio cultural brasileiro. Ações que são originais, que mereçam registro, né? É uma divulgação e um reconhecimento para as pessoas que desenvolvem esse tipo de ação, né, que não estão diretamente ligadas ao IPHAN, né, que nem podem estar diretamente ligadas ao IPHAN, mas são pessoas que preservam e preocupam com a questão do patrimônio cultural. O valor é 30 mil? É 30 mil. É um prêmio nacional? É um prêmio nacional. São quantos contemplados? São 8 contemplados. Nós temos o prêmio, ele se divide em 4 categorias e são 2 premiações para cada categoria. A premiação de 30 mil reais para cada categoria premiada. Vamos falar sobre as categorias. A primeira qual é? A primeira categoria é iniciativas de excelência em técnicas de preservação do patrimônio. O que isso quer dizer? Que a gente quem trabalhou com patrimônio material, né, que é valorizar e promover iniciativas, né, de excelência de preservação do patrimônio cultural material. Essa é a categoria 1. Então, as pessoas elas podem escolher em qual categoria a ação que ela desenvolveu se enquadra. Vamos exemplificar essa primeira? Bom, então... Que tipo de atividade? Da categoria 1, as atividades são preservação de bens móveis,
de bens imóveis, como paisagens culturais, cidades históricas, sítios arqueológicos, monumentos ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos também, e fotografias, né, e a parte cinematográfica também. Qualquer tipo de ação que tratou ou envolveu o patrimônio material. Essa é a categoria 1. A categoria 2 são bens de excelência com patrimônio imaterial, que é o que a gente chama de salvaguarda de patrimônio. Então, um exemplo desse é trabalhos nas áreas de preservação, como domínios da vida social, que se manifestam em saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas de expressão. Aí vai também música, lugares, todo esse arcabouço que envolve as práticas culturais coletivas, né, que é o que a gente vai trabalhar com patrimônio imaterial. Há restrição de participação? Ah, peraí, deixa eu falar. Nós temos a categoria 3 e a categoria 4. São 4 categorias. Não, são 4. Essa é uma diferença do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 2017. Porque antes eram apenas 2 categorias. Este ano são 4 categorias. E a categoria 3 é o que a gente está falando de excelência em promoção do patrimônio cultural, que é o que a gente vai falar de educação patrimonial, né? São ações educativas, né, para o patrimônio cultural, aí seja material ou imaterial, mas ações de excelência de promoção do patrimônio cultural brasileiro. E a categoria 4, que é iniciativas de excelência de gestão compartilhada, né? Se qualquer órgão fez uma gestão compartilhada que trate do patrimônio cultural, essa também pode ser premiada. Então, são 4 categorias que todo mundo pode se inscrever. Vamos pensar nas datas, né? Então, tá bem em cima, então todo mundo tem que andar logo. 23 de maio é o prazo máximo para inscrição. É bom lembrar que as inscrições só podem ser feitas na superintendência de cada estado. Né? No caso aqui de Alagoas, a inscrição é feita na Superintendência Estadual aqui de Alagoas, que fica ali na rua Sai Albuquerque, número 157, no bairro Jaraguá. Então, são 2 seleções para o prêmio. Primeiro, a Superintendência do IFAM aqui em Alagoas monta uma comissão estadual. Essa comissão avalia os projetos que são inscritos no estado, e aí a comissão decide se eles têm, se é uma ação boa ou não para ser encaminhada para concorrer para o nacional. E lá todos os estados brasileiros enviam para Brasília, né, que é a sede do IFAM em Brasília. E lá eles vão selecionar 8 ações de excelência que tratou o patrimônio cultural brasileiro. Nesses 30 anos, algum projeto de Alagoas foi contemplado? Sim. Em 2006, nós tivemos um projeto premiado aqui em Alagoas, que foi o Rebordando Singeleza, com a professora da UFAL, Josimere Ferrari. Né? Então, quer dizer, Alagoas já teve uma ação premiada no Prêmio Rodrigo Melo Franco. Ela não pode participar? Não pode. São restrições, né? São restrições. Esse é um dos critérios. Uma ação que já foi premiada pelo IFAM antes não pode participar, e ações onde o IFAM foi o executor ou pagou alguma parte dessa ação também não pode. O IFAM pode ser parceiro, mas ele não pode ter ter financiado aquela ação. Né? Restrições também para formato de projeto, eles têm que obedecer determinadas regras? Não tem esse tipo de restrição. Para inscrição, a restrição é só na hora de fazer a inscrição mesmo. Uma exigência é que toda a ação ela tem que ser enviada em 2 cópias, porque
essas cópias vão ser avaliadas por 2 consultores, né? E normalmente um consultor pode ser de estados diferentes, então o IPHAN encaminha para cada avaliador essa ação, né? Então tem que, no ato da inscrição, se não tiver as 2 cópias, já é automaticamente desclassificado, é um pré-requisito. O prêmio, ele limita em R$30 mil a realização do projeto como um todo? Não. Então, como eu te disse, é premiação. É uma ação que já foi feita. E isso é importante também. Pode ser uma ação de longo prazo. Vamos dizer assim, que eu tenho uma ação que eu estou executando ela há 5 anos, né? Desde 2002, por exemplo, né? Mas alguma etapa dessa ação tem que ter sido realizada em 2016, né? Porque o prêmio, ele sempre premia ações que foram realizadas no ano anterior. Não está propondo ideias, não, mas realizações. Não, é realizações. E é de projetos que já têm um produto, né? Que é um produto que você tem e que você queira, além de divulgar esse produto, que reforça ainda, né, essa ação com o patrimônio, você é premiado por uma ação que você desenvolveu. Alguma regulamentação para uso do valor, já que já é um projeto realizado? É prêmio. Premiação. Prêmio. É prêmio. Gaste como quiser. Gaste como quiser. Normalmente, as pessoas que, assim, pelo menos até onde a gente sabe, vou dar um exemplo, que é daqui, a Josi, quando ela foi premiada com o Rebordando Singeleza, ela usou o prêmio para fazer mais ações de salvaguarda, né, para o próprio Singeleza, né, para passar para mais pessoas essa vocação de fazer a renda Singeleza, o bico Singeleza. Né? Então, como é prêmio, cada um vai usar como quiser, mas normalmente usa em torno do próprio bem. Né? E quando sai o resultado? Então, o resultado sai só em setembro, porque a premiação vai ser no Rio de Janeiro em outubro. Então, quem for premiado vai receber o prêmio no Rio de Janeiro em outubro, dentro das comemorações dos 80 anos do IPHAN. O IPHAN, em 2017, está completando 80 anos, é um senhor de 80 anos já, e tem uma agenda de comemorações extensa esse ano para o IPHAN. Graciane, pergunta que não quer calar, a população até entende que algumas pessoas dizem, para que existir o IPHAN? Explica para a gente. Nossa, é muito importante o IPHAN. O IPHAN é o órgão que cuida de todo o patrimônio cultural brasileiro, né? Não só do patrimônio material, mas do imaterial, da arqueologia, né? O IPHAN hoje é um órgão de preservação, também na área ambiental, né, que a gente tem os licenciamentos. O IPHAN é um órgão primordial para a preservação da nossa cultura mesmo. Né? Por isso que é o instituto que cuida do patrimônio cultural brasileiro. Todos nós somos seres culturais, né? Então a gente precisa de trabalhar com essa questão da memória, né? Quem é um país? O que é um país sem memória? O que é a nossa memória? O que é a nossa identidade? Né? O IPHAN trabalha com essas questões todas que são muito caras para nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas culturais, né? A sua identidade, o IPHAN trabalha com essas questões, de pertencimento mesmo do seu lugar, do seu país. Né? O IPHAN trabalha com todas essas questões. Falei de um modo resumido, claro que é muito maior, mas mais abrangente. Mais abrangente. Conversamos com Graciane Lopes, técnica em Educação Patrimonial do IPHAN. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E visitem a Casa do Patrimônio do IPHAN, que fica aqui no Jaraguá. Temos uma exposição belíssima de arte popular. A casa fica aberta aos sábados, domingos e feriados. Né? E a gente está sempre lá no IPHAN para todo mundo que precisar tirar dúvida sobre o Prêmio Rodrigo Melo Franco. Quem quiser tirar dúvida é só entrar em contato, estamos lá para isso. Obrigado. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.